Vamos lá então. O único que só aparece como auxiliar é o eu, tá? Você não vai ver ele como verbo, até aparece, ele pode aparecer, mas é um caso bem particular que eu não vou trazer aqui para não complicar demais. Então, viu o eu, pode ter certeza que ele está como auxiliar, né? Qual é o ponto aqui? O eu mais um verbo, certo? Então, exemplos. Quando a gente diz assim no português, eu falarei, eu comerei, ele falará, né? Ou ele comerá, ou eu irei, ou eu pensarei, né? Todos esses aqui, como é que a gente sabe que é futuro? Porque tem a terminação. Então, no português, a gente precisa gravar essa terminação que é para poder identificar que aquilo ali é futuro. No inglês, bem mais simples. Will mais o verbo é futuro, certo? Até tem outras formas de fazer futuro, mas não se preocupa com elas por agora. Quer fazer frases no futuro? Will mais o verbo, beleza. Vai passar essa noção. Então é como se a gente pegasse assim essa terminação, ao invés de eu precisar botar lá na terminação, certo? O verbo vai ficar sempre igual, mas eu vou botar o will na frente. É como se eu passasse esta terminação lá para frente, para já antecipar. Não precisa olhar para o final da palavra. Eu estou dizendo will, já estou te dizendo que é futuro. Mais simples até do que no português, né? Então eu vou dizer aqui os cuidados que você precisa ter, já vou aproximar para você poder ver, vou dar exemplos de cada um desses cuidados aqui. Já volto. Quais são os pontos que você precisa saber quando estiver usando o will? Ele é usado para tempos verbais no futuro, que foi o que a gente já falou. Viu will, já sabe que é futuro. Mas você precisa lembrar de colocar o verbo depois. Lembra, o will, ele não é um verbo, ele é só um auxiliar. Eu ainda preciso do verbo, senão não tem ação na frase. O outro ponto, usado só como auxiliar, que foi o que eu já falei. E o próximo ponto, nunca usar com um modal. Então a gente já vai ver na sequência quais são esses modais, mas já fica aí essa dica. Não usa com outro modal. Beleza? Vamos ver aqui então exemplos. Eu falei ali, eu falarei, comerei, falará, comerá, irei, pensarei. Vamos ver exemplos de cada um deles. Então, eu falarei. Como é que eu digo eu falarei? I will speak, né? Um exemplo de falarei. I will speak. Então, se falar é speak, né? Falarei, I will speak. Aí botei aqui um complemento, I will speak English. No caso, eu já falo, né? Mas é uma coisa que você pode repetir, I will speak English. Ou até, se você quiser, já fica aqui uma dica, já tira ele do futuro. I speak English, eu falo inglês. Já começa a dizer que você fala. Porque quando você fala I speak English, você já está falando inglês. Então, já vai dando comando para o teu cérebro que você fala inglês. Você pode melhorar, né? I'll speak better English. Eu vou falar inglês melhor, né? Beleza, pode ser. Comerei. I will eat. Então, os verbos aqui, bota o will na frente, já está dizendo esse futuro. He will speak English. Ele vai falar inglês. Então, aqui, se sou eu ou se é ele, é a mesma coisa, é tudo igual. Will mais o verbo, para todas as pessoas, né? Para eu, para você, para nós, para ele, para elas, para todo mundo, né? Que mais aqui? She will eat. Comerá, né? Ela comerá. She will eat. Irei. I will go. Esse aqui precisa ter um cuidado muito grande, porque a nossa tendência é dizer o irei, como a gente diz no futuro, eu vou falar, eu vou comer, ele vai falar, né? A gente tem a tendência de botar o will e achar que ele já é o irei. Eu irei, o will já é o irei. Não, o will é só o auxiliar. O irei é do verbo ir. I will go. I will go. Então, grava isso aqui, porque esse daqui é um bem importante. Até vou botar um asterisco aqui, vamos ver se eu consigo botar. Consegui. Bota aqui um asterisco, uma estrelinha, para tomar um cuidado especial com ele. Eu pensarei, I will think. É comum, né?
Quem sabe você faz isso? I'll think about it. Normalmente a gente diz I'll think about it. About it. About it, né? Vamos ver aqui então exemplos desses outros pontos aqui que eu tinha trazido. Nunca usar só como auxiliar, então precisa do verbo. Já reforcei bastante aqui, mas acho que vale lembrar. Por que nunca usar como auxiliar? Porque precisa do verbo. Vamos ver exemplos então de nunca usar com um modal, tá? Embora eu não tenha falado quais são os modais, eu vou falar na sequência, mas já fica aqui antecipando e você já vê aqui o que não fazer e o que fazer. Vamos ver então aqui alguns exemplos, os mais comuns, né? Então, se eu quero dizer assim, eu poderei estudar contigo, né? O que é comum às vezes o aluno pensar? Ele aprende que can é poder, né? I will can. Não, nunca diga isso. Por quê? O will é um verbo especial e o can é um modal, também é um verbo especial. Lembra que eu falei para não misturar vinho e cerveja? Se eu estou fazendo isso aqui, eu estou misturando vinho e cerveja. Tá errado, tá? Então, o certo é I will be able to study with you. Então, quando eu quero dar essa noção de poderei, usa be able to. Eu serei capaz de estudar com você. Então, pensou em poderei, já troca na tua cabeça. Poderei, tô falando no futuro, poder no futuro, que eu vou poder fazer alguma coisa, que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Já pensa em eu serei capaz de, né? Eu serei capaz de, ou vou ser capaz de. I will be able to study with you. Então, eu poderei estudar contigo. I will be able to study with you. O outro aqui, eu nunca conseguirei parar. Até poderia botar um complemento, né? Parar de estudar inglês, né? Eu nunca conseguirei parar de estudar inglês. Por quê? Porque eu adoro. Porque eu adoro ensinar, eu adoro simplificar, eu adoro facilitar a vida dos meus alunos. Então, eu nunca poderei parar de estudar inglês. Mas eu botei só, eu nunca conseguirei parar. Aí você bota aí o complemento que você quiser. Então, I will never can stop. Aí eu vou dizer assim, eu nunca, I will never. Mas eu tô misturando vinho e cerveja, vai dar zebra, vai dar uma ressaca ferrada no dia seguinte. E eu não quero você de ressaca, eu quero você bem. Então, eu nunca... Então, ao invés de dizer I will never can, né? I will never be able to stop. I will never be able to stop. Certo? Eu nunca serei capaz de parar. Eu nunca serei capaz de parar, de estudar inglês. Stop studying English. Alright? Então, é isso que eu tinha para falar do will. Vamos para o próximo.